A paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor Jesus venha dar entendimento aí para a galera aí que está estudando sobre escatologia. Hoje estaremos vendo o capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives, nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo Apocalipse 1, 3 do 1 ao 6, o recado era para Sardes. Como a gente tinha visto, a carta de João foi escrita às 7 igrejas da Ásia. E no capítulo 2, a gente viu sobre a parte que foi transmitida à igreja em Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira. Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6, Sardes, né? Então, eles estavam conhecidos como que estavam vivos, mas estavam mortos. Eles tinham nome de quem vive, mas está morto, ou seja, não tem aquele vigor espiritualmente falando. Mas tinha alguns ali que eram fiéis, que faziam parte da igreja verdadeira de Cristo, que eram fiéis. E segundo o texto, quem vencesse seria vestido de vestiduras brancas, e o nome não seria apagado do livro da vida. Apocalipse 3, do 7 ao 13, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tem algo aqui que tem que ser comentado, e vai ser, para a glória de Deus. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse era um recado para a igreja em Filadélfia. Lembrando que essa igreja não era uma denominação. Igreja tal. Quando se diz igreja em Filadélfia, era o povo que se reunia lá. Olha o que diz o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então, era a igreja que se reunia ali. E tinha denominações? Não.
E onde estava? Espalhado. Não era só uma comunidade cristã em Filadélfia. Eles se reuniam nas casas. Eles eram livres, a comunidade, a igreja do Senhor. Não tem placas, não tem paredes. Eles podem se reunir num lugar físico, fechado, com parede? Pode. Mas ali não é igreja. Porque igreja não é uma parede, não é um lugar físico construído por mão de homens. E segundo a mensagem, a Filadélfia, não tinha tanta força, mas ela estava guardando a palavra. E ali tinha alguns que eram da sinagoga de Satanás. Olha o que diz o versículo 9 aí. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então tinha uma promessa ali que aquelas pessoas, elas iriam se prostrar diante da igreja verdadeira que estava em Filadélfia. E aí ele fala o seguinte, olha o que diz o versículo 10 aí, olha aí, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A pergunta é, será que essa comunidade cristã que recebeu essa carta, será que ela não passou por essa prova? Ou será que todo mundo daquela época morreu e não passaram a prova? Aí fica esquisito, porque olha o que diz o texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então eles seriam guardados, mas se eles seriam guardados é porque algo ia acontecer ali. Algo ia acontecer ali, como vimos também em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então era breve. Breve de quem? De quem recebeu a carta, porque a carta tinha um destinatário. Então quem recebia era algo que era breve para aquela pessoa. Versículo 3 ele também diz, do capítulo 1 de Apocalipse, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Próximo de quem? De quem recebeu a carta em primeira mão. A carta ela tinha um destinatário. Quando ela chegou lá, era para ele ler. Então, quando ele leu, está breve. Breve de quem? Dele, que a carta é para ele. Então, a carta tinha um destinatário, que era para as 7 igrejas da Ásia. E Apocalipse 3, já vimos Sardes e Filadélfia. Aí ele vai dizer que também que o vencedor faria coluna no santuário de Deus. A gente vê que é uma metáfora, que é uma coluna. Não é uma coluna mesmo, mas é algo firme ali com o Senhor. Uma coluna, é nesse sentido. Às vezes algumas pessoas interpretam muita coisa de forma literal. E infelizmente muitos não têm discernimento. E vão pegando coisas que é espiritual e trazendo para o literal, para o físico, e coisas que é físico vai trazendo para o espiritual, vai confundindo tudo. Mas aqui, quando ele fala ao vencedor, no versículo 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, obviamente não é uma coluna mesmo, mas era uma pessoa firme ali com o Senhor, um pilar, né? Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que essa galera que viveu essa época, que foi fiel, será que já não desfruta disso? Ou será que estão esperando um julgamento final? Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui tem sido como um retrato de muitos. Estão nem quente nem frio, estão mornos. E esses Deus tem, segundo o texto aqui, o versículo 16, assim pois, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, naquela época, os irmãos que se reuniam em Laodiceia não eram fervorosos e nem frios. Era meio termo. E por causa disso, Deus queria o quê? Estava, segundo a mensagem, estava como se fosse a ponto de rejeitá-los. O termo que diz aqui é vomitar. Assim, porque és morno, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então ele seria o quê? Rejeitado, expelido. Não teria parte com Deus. Vomitar é quando a pessoa, tira algo do corpo dela ali, que não está fazendo bem para ela. Então, algo que Deus vai tirar do corpo dele, ele vai rejeitar, porque a pessoa não é quente e nem frio. Isso acontecia lá, né? E vai dizer que ele, no versículo 19, que ele repreende e disciplina aos que ele ama. E ele aconselha as pessoas se arrependerem, né? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí ele vai dizer que aquele que abre a porta do coração, né? Deus entrará e fará morada, ceará com ele, ele com ele, né? Um com o outro, eles estarão ceando ali, ele fará morada. E vai dizer que o vencedor se assentaria no trono, né? Como Cristo venceu e sentou com o Pai. Então, o capítulo 3, ele vai falar sobre essas três igrejas, esses três conjuntos de pessoas que se reuniam. Um em Sardes, um em Filadélfia e um em Laodiceia. A paz do Senhor Jesus a todos.